Fala galera, começando mais um episódio de Bebedores em Série e hoje nós vamos ensinar a vocês quais são os passos de uma degustação de cervejas. Bom, vocês veem aqui a gente fazendo degustação de cervejas toda semana e acho que chegou a hora da gente explicar para vocês quais são esses passos, do porquê que a gente faz esses passos. São basicamente 5 passos que a gente tem que seguir para fazer a degustação da cerveja. Alguns geram, o primeiro passo pelo menos gera uma discussãozinha entre alguns especialistas tal, que seria a audição, que é quando a gente abre a garrafa, ver se fez o barulho adequado, que mostraria se está bem armazenada, se não perdeu gás num armazenamento mal feito e tal. O primeiro passo seria o de audição, mas como o Pedro falou, nem todos seguem, mais sommeliers mais avançados. Eu acho irrelevante, assim. Você vai descobrir se ela foi errada, armazenada errada e outras tantas coisas nos outros passos da degustação. O tss é uma coisa básica de toda cerveja, correto? Quer dizer que ela tá com gás, então ela foi fermentada corretamente dentro da garrafa. Então, esse passo da audição é um passo que vocês podem até abdicar da degustação que vocês forem fazer com amigos em casa, etc. O passo de servir, é importante saber como servir, a quantidade de servir no copo, para você conseguir fazer as avaliações. Isso é bastante importante. Talvez até entre no visual, que uma cerveja ela é basicamente servida em 45 graus. A Weiss tem algumas questões a mais, mas talvez a gente possa fazer um vídeo só sobre Weiss. De como servir uma Weiss. Isso. O processo de degustação vai ser o mesmo, mas servir a Weiss muda. É um pouco diferente. A maioria das cervejas teu copo a 45 graus, você coloca uma quantidade básica, depois você volta o copo para ajudar a formação de espuma. Nesse momento, você vai perceber já a formação de espuma e você guarda. Importante deixar um pouco... Tem copos de cervejarias que são feitos para você colocar a garrafa inteira, a própria Weiss também. Numa degustação, até para você conseguir captar mais dos sensos aromáticos da cerveja, é importante você deixar uma parte sem colocar, que seria o dead space aqui do copo, para você conseguir mexer o copo e fazer a cerveja liberar os aromas para você conseguir captar, ok? Segundo passo, visual. Aqui a gente não vai levar muito em consideração falar muito dessa cerveja em específico, a gente só tá para ilustrar o processo. Dentro do passo visual da cerveja, você tem que analisar características que cabem ao estilo da cerveja. Então, para ficar dentro do estilo, você tem que analisar coloração, formação de espuma, carbonatação, se a cerveja é filtrada ou não, se a cerveja tem algum aspecto de levedura suspensa. Isso tudo é importante para saber se ela está dentro do estilo. Neste caso, sim, coloração, um dourado alaranjado, formação de espuma ok, uma espuma cremosa, fica com a lágrima no copo. A cerveja ela é cristalina, é levemente turva, não tem levedura suspensa, carbonatação baixa. Alguns passos que você pode pegar. Esse é o processo visual. Exatamente. O próximo passo a gente vai pro olfato, então a gente vai trabalhar os elementos que a gente consegue perceber no nariz. Então normalmente a gente dá uma movimentada na cerveja dentro do copo, por isso a importância do dead space, que a gente consegue movimentar ela aqui dentro sem transbordar, porque fazendo isso a gente coloca a cerveja em contato com o oxigênio para ela liberar um pouco dos aromas que estão presos por conta do tempo de armazenamento. O normal de se fazer esse processo não é puxar com muita força o ar. Você coloca o nariz dentro do copo mesmo e puxa pouquinho. Você dá como se você estivesse dando soquinhos, só que isso ao contrário, né? Para dentro, você dá fungadinhas. E nesse momento você tenta perceber as características olfativas que a cerveja vai ter. Muito serve o rótulo da cerveja. Se você assim não tiver numa degustação às cegas, você não for um juiz de algum campeonato para julgar o estilo, você pode ver no rótulo. Por exemplo, a Vals Hopcorn, ela é uma cerveja com 4 ou 5 lúpulos, se eu não me engano. Então ela tende a ser uma cerveja aromática, principalmente por causa da adição de lúpulos. Ela tem dry hopping de Centennial. Então, o que você espera aqui? Primeiro, ela é uma cerveja aromática, então vai ter cítrico do lúpulo, talvez alguma coisa frutada do próprio lúpulo, vai ter do soro de malte, vai ter, se ela tiver alguma adição de
de ingredientes, como uma Witbier tem, Sim. você pode sentir laranjas, pode sentir alguma coisa mais específica. Não tem muito certo e errado, na realidade é uma coisa que você vai sentir das suas experiências de vida. Como no caso da Witbier, existem alguns elementos, não só na Witbier, em várias cervejas, existem elementos que são colocados para o aroma, que você não necessariamente vai sentir no paladar. Exato. Você vai sentir no aroma, tanto lúpulos também, existem lúpulos para você trabalhar o aroma e não o sabor. Então é nesse momento que você encontra eles. Assim como ele falou dos lúpulos, o próprio malte também, alguns maltes você usa e você vai vendo o visual e não vê no paladar na hora. Quarto passo é o paladar. Nesse momento você coloca a cerveja um pouco na boca e faz ela passear pela boca, passando pelas bochechas, pegando a totalidade da língua, porque acho que é comum para todo mundo que passou pela escola que a língua, ela tem partes dela que detectam determinados elementos. Sabores, etc. O salgado, o azedo, o amargo, o doce são pontos diferentes da língua que percebe essas características. Por isso passar a cerveja pela boca toda, não é bochechar ela, não é fazer bochecho, porque aí você pode estragar alguns elementos. Às vezes traz o álcool muito evidente quando você faz isso e você mata o seu paladar. A mesma coisa quando você está no processo do olfato, se você colocar o nariz e puxar com muita força, se for uma cerveja muito alcoólica, você vai puxar o álcool e vai ficar tonto. Exato. Acontece. E o paladar também é interessante, porque algumas vezes você quebra o paradigma do teu olfato. Então, às vezes você sente muito café numa porter, você joga no paladar, vai vir chocolate na tua boca. O café até vem, mas no fim, menos evidente do que estava no olfato. Então é uma segunda experiência que você tem com a cerveja, que torna tudo muito interessante. Algumas coisas da cerveja também vêm só no paladar e não vêm no olfato, que podem estar escondidas. Então são dois passos que, ao meu ver, são os mais importantes, que você tem que fazer assim. Se estiver numa roda de amigos, quiser fazer uma degustação, você tem que fazer com um pouco de atenção, lavar a boca talvez com água antes, tem gente que usa pão também. Sim. Mas você faz com um pouco mais de atenção. No paladar, outra coisa que você pode sentir é o quinto passo, que algumas pessoas usam o paladar como último passo, mas também é considerado o quinto passo da degustação, o tato. O que seria o tato? Não é meter o dedo na cerveja e sentir. A tua língua é um órgão tátil, correto? Então você vai conseguir sentir algumas coisas na cerveja, como corpo, carbonatação, que não são coisas evidentes no paladar, correto? Elas não têm sabor, elas têm tato. Então você vai sentir, por exemplo, essa cerveja. É uma cerveja de carbonatação baixa, um corpo médio, não é um corpo leve. Então é uma cerveja pouco mais... É que a palavra encorpada acho que virou meio que uma lenda no cervejeiro, né? É uma cerveja encorpada. O que é uma cerveja encorpada? É uma cerveja que ela reveste mais a tua boca, você vai sentir outras coisas como o ressecamento. Isso não é sabor, são características táteis. São táteis, que tanto a língua quanto a bochecha, céu da boca, tudo isso influencia. Porque são regiões da boca que trabalham justamente isso, o tato. O tato a gente está acostumado com mão, pé, né, que são as terminações nervosas que sentem as superfícies. Mas a língua, a bochecha, o céu da boca, a gente também tem essas características, que a gente consegue perceber acidez na lateral da língua, né, você vai sentir na lateral da língua salivar, o fato de ser encorpada, você vai sentir ela na língua toda e na bochecha. Então são elementos do quinto passo que são também muito importantes. Isso aí. Gente, é basicamente isso. Espero que vocês tentem fazer isso na sua casa, com seus amigos. É uma experiência legal. Muitas pessoas, até talvez o vinho tenha trazido muito isso, que acham isso frescura. Mas na realidade não é frescura. Se você quer beber a sua cerveja, abrir na lata, abrir na garrafa, tomar e, sabe, só conversar com seus amigos, isso é uma experiência totalmente válida. É uma experiência válida, sim. Só que os mestres cervejeiros, talvez eles pensem em algo a mais, e fazer isso é só uma experiência nova que você vai ter na tua vida. Sim. E tudo é válido, não tem certo e errado. É a experiência que você quer ter com a cerveja. Então, o que você falou é perfeito. Não tem certo e errado numa degustação. Existem grandes degustadores, sommeliers, que vão captar o essencial da cerveja mesmo. Mas que, propriamente dito, você, para fazer uma degustação, não precisa saber isso. Você pode saber o que te agrada e o que te desagrada, que não vai ser certo
certo nem errado. A cerveja é um elemento que aproxima pessoas, que gera novas experiências, que te traz boas lembranças. Se uma cerveja te traz uma lembrança de coisas que você, por exemplo, na comida que a sua avó fazia, poxa, isso é uma experiência super válida. E você não precisa fazer todos esses passos pra falar, não, eu experimentei essa cerveja, eu degustei. Não, meu, você pega, senta e toma a cerveja. Se for essa experiência que você quer. Agora, se você tá querendo saber um pouco mais, os processos de degustação favorecem nisso. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, façam em casa uma degustação, tirem foto, manda pra gente. Nosso Instagram tá aí, ó, Bebedores em Série. Manda no e-mail, comenta aqui embaixo, curte no Facebook, curte a nossa página no Facebook também. E por favor, tudo que vocês falarem a gente vai tentar repassar aqui nos vídeos, é muito importante o comentário de vocês. Isso aí? Sem dúvida. Então, até mais. Até o próximo vídeo.